Milton Leite, Maurício Noriega, fazer aquele resumão, mostrar de novo o gol do Elias, né, numa jogada bem trabalhada pelo time do Corinthians. Corinthians que começa bem, a exemplo do que fez nos dois confrontos contra o Once Caldas, né, jogando muito bem, imprimindo um ritmo muito bom, e o São Paulo me pareceu um time muito acuado, talvez muito passivo, até aceitando muito a proposta de jogo do Corinthians, Milton. Olha, Bruno, eu tenho a impressão que nem mesmo o Tite, né, que é um cara sempre muito otimista, ele poderia imaginar que teria 3 semanas, como ele teve essas últimas no Corinthians, né, de maneira tão positiva, né, porque ele conseguiu contra o Once Caldas, que eram confrontos de muita tensão, liquidar na primeira partida aqui. Teve um jogo contra o Palmeiras no meio do caminho que venceu jogando lá na arena do adversário, ainda com time misto. E hoje ganha do São Paulo aqui, ou seja, foram 3 semanas intensas, mas que o Tite sai por aqui, né? O homem está feliz da vida, um começo realmente muito bom do Corinthians, Noriega. E nessa partida de hoje, como o Bruno tinha dito aí no começo do jornal, né? Praticamente o São Paulo ficou com a bola mais tempo do que o Corinthians, mas criou muito poucas chances claras de gol, que o goleiro tem que defender, aquela coisa toda, né? O Corinthians foi muito mais objetivo que o São Paulo. O São Paulo foi um time sem profundidade, que jogou de lado. Ele não teve como tirar a barreira defensiva do Corinthians ou passar por ela, abrindo essa barreira ou penetrando por essa barreira. E o Corinthians, quando recuperava a bola, era sempre muito rápido. Para a gente ter uma ideia da diferença, o placar aqui foi 2-0, mas o Once Caldas, que perdeu por 4-0, criou mais chances do que o São Paulo criou nesse jogo aqui. Verdade. Deu mais trabalho para o Corinthians do que o São Paulo deu. E essa intensidade de jogo, volume de jogo que o Corinthians tem, incomoda muito o adversário. O adversário pega a bola, tem 2, 3 marcadores do Corinthians perto, ele já dá uma cutucada, usa o corpo, incomoda, e o São Paulo não conseguiu sair disso. A gente está vendo aí o primeiro gol do Elias, né? Que começa com ele lá no meio, uma tabelinha ali do Danilo com o Jadson, e o Elias já estava lá na entrada da grande área para pegar sem deixar cair no chão, um lindo toque, fazendo 1-0. Isso com 11 minutos do jogo. Você vê tudo errado, né? O Souza voltando ali para pegar, o Denilson sai para o bote, depois não acompanha, o Maicon não marca ninguém, fica vigiando o Renato Augusto, que está completamente fora da jogada, não vai participar da jogada, e nesse espaço que sobra, entra o Elias para pegar com muita categoria e fazer um belo gol. E a partir daí o Corinthians começou a fazer aquele joguinho de bloquear mais o meio, de garantir bem a sua defesa. São Paulo fez muito isso, né? Bola aérea, falta, escanteio, bola sempre alta para dentro da grande área, e mesmo assim sem obter grande sucesso. Nem a bola parada, que é uma característica muito forte dos times do Muricy, funcionou hoje. Sempre a bola parada perigosa, não batida desse jeito, assim como tem sido batida, sem violência, né? E sem curva para dentro da área, tirando do goleiro. Essa talvez tenha sido a mais perigosa no escanteio do Ganso aí, mas mesmo assim sem muito treinamento. Corinthians dá a impressão durante o jogo que está se fingindo de morto, né? Eu tô aqui, tô segurando o resultado. 1-0 tá bom, vou ficar aqui. Aí de repente pega a bola, 2, 3 toques, tá criando uma oportunidade. E esse meio campo, né, William? Com o próprio Danilo que toca bem, o Jadson, o Elias, Renato Augusto, com toques de primeira sempre muito rápidos, né? Eles tumultuam a defesa adversária. Toques envolventes de primeira, com qualidade, envolve. Aí quando a gente vê o lance que originou o segundo gol, a gente já falou aqui, né, Milton, que foi um lance faltoso do Emerson, mas você vê, ele espera, o Elias penetra, e aí o Jadson, com muita tranquilidade, consegue driblar, mais um escorregão na partida, o que facilitou a finalização dele. Mas o Corinthians tem sido muito envolvente nessa troca de passes rápidos, de primeira. E aí, se você não tiver com um time bem montado, bem armado, você sofre como o São Paulo sofreu, até porque o Muricy também já modificou a escalação 6 vezes nesse início de temporada. É difícil de você dar esse entrosamento defensivo também, Milton. É isso que eu ia dizer, né? Porque o São Paulo mexeu pela 6ª vez, escalou um time diferente. O Corinthians vem praticamente com o mesmo time desde o primeiro jogo lá do Campeonato Paulista, desde os jogos contra o Once Caldas. A única alteração foi essa saída do Guerreiro suspenso para a entrada do Danilo, né? O resto do time é tudo a mesma coisa. E o padrão, né? Porque perdeu o Lodeiro, que seria o titular, pelo menos nesse início de temporada, segundo o próprio Tite tinha falado. E aí entra o Jadson, mas com o padrão já montado. Quando você perde o Guerreiro, que talvez fosse um temor, porque é um jogador com uma característica meio que única no elenco, agora chegou o Wagner Love, aí você vem o Danilo, que consegue fazer jogos, seja na meia, seja de um falso centroavante, e dar esse volume, ajudar a equipe a não perder a característica dela de toque rápido. Muito bem, e até o final, Danilo teve 2 chances em chutes de fora da grande área, mas hoje o pé não estava tão bem calibrado, embora ele tenha participado muito bem do jogo. Temos uma imagem aqui do torcedor de São Paulo que continua aqui na Arena Corinthians, né, como a determinação da Polícia Militar. O pessoal vai ficar aí até por volta de 1 da manhã, até que toda a torcida do Corinthians vá embora, ou de metrô, ou de trem, ou de ônibus, enfim, para só aí o torcedor do São Paulo ser liberado para evitar que haja um encontro ali do lado de fora
entre os torcedores. A torcida do Corinthians aqui no estádio já não tem mais ninguém, mas lá do lado de fora ainda tem muita gente buscando a estação do metrô para garantir o seu trem, né? Para garantir a ida embora para casa. Aí estamos vendo a imagem da saída do torcedor do Corinthians. Alguns poucos ainda aqui próximo do estádio, já muita gente tomando o caminho de casa. Veja lá como está o túnel ali, né? Que liga até a estação lá do outro lado. Como está cheio de gente ainda indo embora para casa.